Bom dia. O que nós vamos apresentar hoje aqui são alguns comentários sobre os problemas entéricos em avicultura, principalmente em frangos de corte. Talvez nós tenhamos, nos últimos anos, estamos diante do maior problema da nossa avicultura moderna, que são os problemas entéricos. Então eu vou fazer um pequeno relato sobre um dos principais problemas que nós temos hoje, principalmente na avicultura de corte. Vamos falar um pouco de anatomia, de fisiologia, de imunologia e de problemas entéricos propriamente dito. Bom, aqui nós temos um esquema de uma ave e todo o seu sistema gastroentérico, começando do esôfago, papo, proventrículo, moela, os intestinos grosso e delgado, duodeno, pâncreas, mesentério e finalmente o seco. As principais funções do sistema entérico são apreensão, seleção, trituração, ingestão, digestão, absorção de alimento e eliminação de restos não digeridos ou fezes, e proteção contra a entrada de agentes patogênicos. Um esquema geral do trato gastroentérico das aves, né? E nós vamos nos ater especificamente nessa região aqui do duodeno, onde se dá 70 a 80% da digestão e absorção dos nutrientes. A mucosa intestinal, vocês vão ver, ela é importantíssima. Nós temos as vilosidades, as criptas e as bordas em escova que a gente vai falar mais para frente. O intestino delgado. Nós temos o vilo, o mesentério, a serosa, o sistema muscular, a musculatura circular, a submucosa e a mucosa. E finalmente o vilo e a luz intestinal. Então vamos entrar mais um pouquinho nesse intestino. Então nós temos aqui os vilos e as criptas, né? E é aqui que se dá a parte de absorção de alimento. Então, o esquema de um vilo, vocês têm aqui, a unidade celular dos vilos são os enterócitos, né? Os enterócitos, também chamados de microvilos, as células caliciformes que secretam muco, vocês vão ver a importância disso, né? E finalmente as células enteroendócrinas. Então, como é que esse sistema ele é movimentado? Qual é a dinâmica? Ele utiliza o corpo da ave 20% da energia para o turnover celular, para a renovação. Células morrem, células nascem. Então, isso tem um gasto energético. Então, numa condição normal, 20% da energia de ração é utilizada para esse sistema dinâmico. Numa situação normal. Existem alguns fatores que interferem na qualidade do trato gastrointestinal. A localização do aviário, os sistemas de lavagem e desinfecção dos galpões, o tipo e qualidade de cama, a qualidade dos pintinhos, o manejo inicial, o ambiente, a ração e a água. Quanto à parte de defesa, o sistema gastrointestinal ele tem vários sistemas de defesa. Existem barreiras próprias da mucosa intestinal para impedir a entrada de agente patogênico. As células caliciformes, lembram lá atrás no esquema, que secretam muco. Esse muco ele é rico em imunoglobulina A e lisocima, que é imunidade de base celular, é inespecífica, e IgA, imunoglobulina A, que é específica. Outro sistema de defesa é o peristaltismo, através das fibras musculares. E finalmente o sistema GALT, ou sistema imune local, que na tradução seria tecido linfóide associado ao intestino. E dentro do sistema GALT nós temos o sistema MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa, as tonsilas secais, as placas de Peyer e a bursa de Fabrícios. Essas células caliciformes que vocês veem aqui,
quando da entrada de um agente estranho, de uma toxina, ela começa a aumentar a secreção de muco. Esse muco, como eu já disse, ele é rico em lisocima e IgA e tenta englobar esse agente e expulsar esse agente do intestino. E aqui nós temos, por exemplo, o que é muito comum no campo, o muco cor de laranja, que vocês podem ver aqui. Muco no intestino, novamente. Toda vez que tiver muco é porque nós temos uma situação anormal. Aqui um exemplo de uma enterite catarral, uma grande secreção de muco, né? E para tentar expulsar o agente causador do problema. Peristaltismo. O peristaltismo ele é executado por fibras das camadas musculares e ele é utilizado e regulado pelo sistema nervoso central e periférico. Então, quando você tem um agente nocivo no lúmen ou uma agressão epitelial, há um aumento do peristaltismo, né, das fibras musculares longitudinais e circulares para tentar expulsar esse agente. Se esse agente persiste por muito tempo, ele lesa essa fibra e aí há uma diminuição de eliminação. E aí nós temos um aumento do poder lesivo do agente. Gout, ou tecido linfóide associado ao sistema gastrointestinal. No gout nós temos o MALT, que é o tecido linfóide associado à mucosa, temos as placas de Peyer, temos tonsila secal e bursa de Fabrício. Aqui nós temos o esquema de um MALT em um epitélio intestinal ou numa vilosidade. E nós temos essa reunião de células aqui chamadas de centro germinativo. Os centros germinativos eles estão associados ao desenvolvimento da imunidade. O que isso quer dizer? Quanto mais cedo ele aparecer no intestino, significa que nós vamos ter um desenvolvimento melhor da imunidade. No gout ainda nós temos as placas de Peyer. Elas são responsáveis também pela proteção intestinal. E isso a gente pode visualizar, por exemplo, naqueles quadros entéricos mais graves, a gente vê um aumento, uma hiperplasia de placa de Peyer, e elas são perfeitamente visíveis no intestino, o que nós chamamos de intestino de toalha turca. Isso a gente pode visualizar num caso de enterite. Fatores que podem alterar a flora intestinal ou microbiota: a qualidade do alimento, a qualidade da água, a contaminação de cama, utilização de antibióticos, principalmente de largo espectro, e estresse. Então nós temos aqui essa balança. Numa situação normal, nós temos bactérias saprófitas comensais em maior quantidade e patogênicas em menor quantidade. Esses fatores podem fazer essa balança inverter, as bactérias saprófitas diminuírem e as patogênicas aumentarem. Toda vez que temos um quadro entérico, nós temos as diarreias. O que significa diarreia? É um maior número de evacuações com maior volume de água. Basicamente, nós temos três tipos: a osmótica, que é fisiológica, por exemplo, aumento de temperatura; a secretora, lembra do muco? Basicamente contra parasitas e micotoxinas. E a motora, que é um aumento do peristaltismo, é a chamada síndrome de trânsito rápido, onde nós temos eliminação de ração não digerida. Sinais clínicos gerais das enterites, né, que é uma inflamação do trato gastroentérico: diarreia, coloração e consistência de fezes, consumo de ração diminuído, perda de peso, despigmentação. Ração não digerida nas fezes, aumento no consumo de água, febre no caso, empastamento. E temos formas subclínicas também. Algumas condições predisponentes às enterites: menor vazio sanitário, você não tem uma diminuição de patógenos, você tem uma ciclagem de patógenos no galpão, o manejo de lavagem e desinfecção, a origem da cama, tipo, monitorar, e temos algumas vezes que tratar essa cama, qualidade dos pintinhos, manejo e ambiência, doenças predisponentes, por exemplo, doenças imunodepressoras, tipo e qualidade de ração e os aditivos que nós utilizamos. Algumas lesões macroscópicas de enterites que nós podemos visualizar: degeneração celular ou descamação,
hiperemia e hemorragias, necrose, hipertrofia das placas de Peyer e fibroplasia, quando você toca o intestino e ele está consistente em algumas regiões. Aqui uma classificação das enterites. Como a gente vai falar mais de clostridiose, eu vou me ater nessa enterite necrótica e ulcerativa. Vocês veem que o grau de lesão vai aumentando e o score vai aumentando também. A gente pode classificar as enterites. Temos aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a enterite necrótica, hiperemia, enterite ulcerativa. Clostridium, finalmente, é uma bactéria anaeróbia gram-positiva e formadora de esporos. Eles são anaeróbicos, quer dizer, eles vivem melhor na ausência de oxigênio e ele produz esporos dentro da bactéria. Esses esporos são altamente resistentes em ambiente. Os clostrídeos são altamente resistentes em ambientes na sua forma esporulada. E eles causam processos entéricos através de suas potentes toxinas. A enfermidade provoca, então, enterotoxemia, porque são as toxinas os agentes causais das injúrias. E além do intestino, via vaso sanguíneo, ele pode atingir outros órgãos, principalmente fígado. As principais toxinas e os principais clostrídeos são o tipo A e C, no Brasil o tipo A, nos Estados Unidos mais o C, e as toxinas mais importantes são a alfa e beta e produzem enterite necrótica. Temos o botulino, com suas neurotoxinas A e G, que produz botulismo. O colínao, que produz enterite ulcerativa, e o septicum, que produz dermatite gangrenosa. Nós vamos falar mais da enterite necrótica causada por Clostridium perfringens. Existem algumas causas predisponentes importantíssimas ao aparecimento de um clostrídio. Disbacteriose, que é um desequilíbrio, excessivo crescimento bacteriano a nível duodenal, talvez hoje seja a causa predisponente mais importante. Coccidiose e coccidíase continua sendo uma causa importante para o aparecimento de clostridiose também. Talvez esse seja o gráfico mais importante, ou o slide mais importante que eu vou apresentar. Como é que se dá o equilíbrio da microflora intestinal ou microbiota? Nós temos a eubiose, que é a dinâmica, a fisiologia normal do trato gastroentérico. Há um aumento de bactérias responsáveis pela produção de ácido graxo, de cadeias curtas e ácido lático. Maior produção de bacteriocinas, proteção da mucosa, estímulo de maturação do sistema imune, isso como consequência dá maior digestão e absorção de nutrientes, maior síntese de vitamina e proteínas e maior metabolismo de toxinas. Disbacteriose. Você tem um aumento de concentração de bactérias toxigênicas na porção proximal do trato gastroentérico, no duodeno, aumento na produção de toxinas, lesão e espessamento do epitélio intestinal e aumento do turnover. Quer dizer, se nós estamos usando 20% da energia para ter esse turnover celular, nós vamos ter um gasto muito maior de energia para tentar reparar o intestino, né? Como consequência, nós temos uma menor reabsorção de nutrientes, maior gasto energético, reação inflamatória e reação imune. Aqui nós temos fezes normais e fezes diarreicas de um processo de disbacteriose. Prevenção de disbacteriose, evitar mudanças bruscas de alimentação, principalmente aquela ração que se muda entre 18 e 21 dias. Bom manejo de cama, evitar espaços de anaerobiose. Evitar o uso de antibiótico de largo espectro. Por quê? Porque nós vamos eliminar aquelas bactérias saprófitas comensais que são úteis ao funcionamento intestinal. Evitar estresse. Usar aditivos eficientes na ração,
ou o uso de acidificantes e outros produtos alternativos, como os probióticos, pré-bióticos, simbióticos e óleos essenciais. Lesões macroscópicas nós já falamos, degeneração, hiperemia, necrose, hipertrofia de placa e fibroplasia. E uma coisa importante na enterite clostridial, ou na clostridíase, que é uma clostridiose subclínica. Fezes menos consistentes com conteúdo líquido, fezes diarreicas. Fezes são mais viscosas e pegajosas, a cama fica úmida. Aumento do consumo de água por causa da febre, toxina causa uma febre intensa. Aves inapetentes, mortalidade aumentada, desuniformidade aumentada, perda ou não de ganho semanal, e os machos são mais sensíveis ao problema. Condições predisponentes à clostridiose: contaminação de ração, mudança de formulação, trânsito rápido, coccidiose e coccidíase. Água contaminada, cama, incubatório, carcaças, agentes imunodepressores e ventilação deficiente. Vamos falar um pouquinho de cada uma. Por exemplo, aqui nós temos uma contaminação de clostrídios em ração. E nós temos unidades formadoras de colônias de 100 a 1000. Nós temos uma pequena depressão de crescimento e a produção de toxina é baixa. De 1000 a 10.000 já há uma significante depressão de crescimento e a produção de toxina é de moderada a alta. E maior que 10.000, nós temos depressão, enterite necrótica e mortalidade e uma alta produção de toxina. Cama. Profundidade de cama. Utilizar sempre em granjas onde você tem um alto risco, mais que 7,5 centímetros de altura. Maravalho de pino ou outra madeira e casca de arroz são as melhores. Recolhimento de carcaças ou parte de carcaças. Hoje em dia, com esses galpões de pressão negativa, é muito comum o galpão ficar muito escuro e às vezes sobrar partes de pintinho ou de frango ou de asa de frango na cama. Essa é uma condição fantástica para o aparecimento de clostrídio. E ventilar, ventilar, ventilar. Dê uma olhada nesse galpão, porque a ventilação evita aqueles espaços, aqueles espaços de anaerobiose, e aí você pode ter uma produção alta de clostrídio. Aqui alguns casos, vejam a necrose dessa mucosa, né? Aqui fibroplasia, aqui ração aderida à mucosa, aqui enterite ulcerativa. Enterite necrótica, aqui bem esverdeado, é o grau máximo da inflamação de um intestino. Um caso real em frangos de corte, né? Vocês vejam a destruição do intestino, completa destruição do intestino. Como é que começou isso? Através de uma coccidiose. Iniciando com uma coccidiose, causa predisponente, e aparecendo uma enterite necrótica que matou 10% de um plantel de frangos de corte em 3 dias. Como é que a gente faz diagnóstico de uma enterite necrótica? Isolamento, será que ele é importante? Um intestino normalmente tem clostrídios, só que nem todos são produtores de toxina. Então a contagem fica sendo uma coisa um pouco subjetiva. Eu prefiro trabalhar com detecção de toxina, e hoje existem testes, vamos chamar de sorológicos, que detectam níveis de toxina através de uma prova de ELISA. E para mim o melhor teste continua sendo a histopatologia. Como nós controlamos problemas de clostrídios? Aqui nós teríamos uma outra palestra. Tratamentos terapêuticos, utilizar sempre antimicrobianos de eleição. Por exemplo, as penicilinas, as fosfomicinas, as gentamicinas, as bacitracinas são bastante eficientes. Ácidos em água, é questionável a eficiência. Uma boa cloração de água evita a contaminação por clostrídios. Pulverização e troca de cama
Troca de cama é algo talvez não prático em frangos de corte, em matrizes talvez a gente pudesse utilizar. Aqui talvez a gente tenha a parte mais importante do controle, é a profilaxia. Primeiro lugar disparado, controlar coccidiose ou coccidíase. Utilizar promotores altamente eficientes na ração. Podemos utilizar produtos de exclusão competitiva, probióticos, prebióticos, podemos utilizar simbióticos. Boa qualidade de cama e cama tratada nos ajudam muito. Bom manejo de vacinação. E alguns desenvolvimentos hoje em dia de uma vacina à base de toxina estão sendo testadas aí ao redor do mundo. A aplicação de sal grosso na cama é um conceito que se utiliza nos Estados Unidos. Você remove completamente a cama, salga o chão 300 a 500 gramas por metro quadrado. Ora, sal grosso no Brasil é uma coisa baratíssima. Nós poderíamos utilizar, principalmente o pessoal do Nordeste, em quadros de enterite necrótica, né? A gente pode utilizar o sal grosso. Deixa 2 dias, pelo menos, para o sal dissolver e adicione a cama limpa novamente e coloca os equipamentos. Aqui tem um teste americano muito interessante, contagem de esporos na soja, no trigo, na ração de frango, na ração de matriz. Olha no solo, 13.800 unidades formadoras de colônias de esporo por grama. O mesmo solo aqui significa cama ou ambiente de galpão, piso. Depois da aplicação de sal, realmente o sal é bastante eficiente para diminuir a contaminação ambiental. Eu acho que seria isso. Muito obrigado.